Na dica rural de hoje, o médico veterinário Jorge Mota fala sobre uma doença conhecida como mastite bovina, que é causada pela infecção bacteriana das glândulas mamárias da vaca. Em alguns casos mais graves, a mastite bovina pode provocar até a incapacidade do animal em produzir leite. Olá pessoal, vamos falar agora da mastite, infecção da glândula mamária, das vacas leiteiras. A mastite ela normalmente é causada por questões ambientais. A vaca, após a ordenha, ela está com o esfíncter mamário totalmente dilatado e aí ela vai e, por exemplo, se deita num ambiente muito contaminado, com esterco e outras coisas. Como o esfíncter está aberto, propicia a entrada de bactérias. Essas bactérias se alojam no úbere e aí inicia um processo infeccioso, que a gente chama de mastite. Essa é a chamada mastite ambiental. Existe outra forma de mastite, que é a mastite contagiosa ou infecciosa, que essa é provocada por alguns tipos de bactérias que se alojam na mão do ordenhador ou nos equipamentos de ordenha mecânica. E aí, dessa forma, são transmitidas de vaca a vaca. Essas que não são ambientais são mastites mais leves, causam menos sintomas e menos incômodo às vacas. Porém, ao longo de uma lactação inteira, como elas são menos perceptíveis, elas causam grandes danos à glândula mamária, levando algumas vacas, inclusive, a perder a capacidade de produção de leite. No dia a dia, durante a realização da ordenha, é recomendada a realização do teste chamado teste da caneca telada ou caneca de fundo preto. O que é isso? É um teste para detecção de mastite. Antes de iniciar a ordenha, os primeiros jatos de leite são jogados nessa caneca. E caso você identifique a presença de grumos ou até mesmo de pus, é um forte indicativo que o animal está doente. Pelo menos a cada 15 dias, a gente recomenda também que seja realizado o chamado California Mastite Test, ou seja, o teste do CMT, que é um teste mais específico que detecta a presença de células de defesa em alto número dentro do leite. E, por consequência, é indicativo de uma mastite, na grande maioria das vezes, a mastite subclínica, aquela mastite contagiosa, que tem menor agressividade com relação à glândula mamária, porém, ao longo do tempo, causa grandes prejuízos também. Para a prevenção da mastite, a gente deve, primeiramente, fazer o que se chama de linha de ordenha, separar as vacas que estão doentes e ordenhá-las por último, para evitar justamente o contágio de um animal ao outro. Essas vacas devem ser ordenhadas várias vezes ao dia, para que você mantenha o maior tempo possível o úbere sem leite. E ao final da última ordenha do dia, se aplica um medicamento chamado bisnaga antimastite, ou seja, é um antibiótico de aplicação intramamária, que deve ser usado sob orientação do médico veterinário. Tem que ter um grande cuidado na hora de aplicar a bisnaga, porque ela vem aqui com uma proteção e essa região aqui, interna, não pode ser tocada com o dedo, para que você não contamine, não leve bactérias do meio ambiente para dentro da vaca. Então você pode ver aqui que esse teto, que nós vamos aplicar a bisnaga, ele está limpinho já, ok? Então você introduz aqui a cânula pelo esfíncter mamário e aplica o conteúdo da bisnaga. Em seguida é importante que você tampe o bico do peito e faça uma leve massagem, levando o antibiótico até o interior da glândula mamária. E aí você homogeneiza, espalha e massageia. Esse antibiótico fica aí atuando até o dia seguinte, quando essa vaca será novamente ordenhada, e aí inicia todo o processo de novo. Várias ordenhas ao dia e ao final do dia uma nova bisnaga. Muito importante que esse tratamento dure pelo menos 4 dias, porque os antibióticos não podem ser usados por período inferior a esse, nesse caso. Se você usa só um dia, a vaca melhora e você suspende o tratamento, as bactérias que estão aí causando infecção podem se tornar resistentes ao princípio ativo desse produto. E aí você vai voltar a ter o problema e essa bisnaga não vai mais funcionar. Então, sempre que iniciar um tratamento desse tipo, ele deve durar pelo menos 4 dias. E preferencialmente ou obrigatoriamente com acompanhamento de um médico veterinário. A gente recomenda, primeiramente, que a ordenha seja feita completa e o mais rápido possível. Quando a vaca inicia o processo de descida do leite, ela é estimulada
ela relaxa o esfíncter mamário e você tem que remover esse leite da maneira mais rápida possível. Os equipamentos de ordenha mecânica fazem isso com uma grande agilidade, mas a ordenha manual também é capaz de fazer com boa qualidade a ordenha. Isso evita que fiquem resíduos de leite dentro do úbere e que propicie um ambiente mais favorável à proliferação de bactérias. Uma outra forma de se prevenir a mastite, principalmente a ambiental, é evitar que a vaca se deite após a ordenha. O esfíncter mamário ele leva em torno de até 30 minutos para se fechar. A gente utiliza alguns produtos para a higienização desse teto e a gente orienta que os animais fiquem de pé. E aí como é que você faz para a vaca ficar em pé após a ordenha? É só a gente fornecer alimento para ela no coxo. Então aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, quando os animais acabam a ordenha, eles vão para uma segunda sala, onde está servido lá mais uma refeição. Então isso obriga que ela fique mais meia hora, 40 minutos em pé, se alimentando, e assim a gente reduz consideravelmente os índices de mastite no rebanho aqui da escola.